Paz, queridos, eu sou Gabriel Butler e no vídeo de hoje eu quero te dar um excelente conselho. Resolva suas intrigas. Muito bem, queridos, um excelente dia a cada um de vocês, você que está comigo aqui no nosso devocional. Seja bem-vindo ao nosso canal e o nosso momento diário de leitura e aprendizado na Palavra de Deus. Uma vida devocional é a base para uma fé consistente e uma fé firmada na Palavra de Deus. Então, se você acredita nisso também, assim como eu creio, se inscreve aqui embaixo no nosso canal se você não é inscrito e desde já curta esse vídeo, pois ajuda a chegar a mais pessoas e que todas as pessoas conheçam a maravilha de viver o nosso devocional. Queridos, antes da gente ir para a palavra, eu vou passar para vocês os capítulos que você tem que ler hoje para você ficar em dia com o nosso plano de leitura bíblica anual. Porque eu estou lendo a Bíblia durante o ano de 2020 com os inscritos aqui do nosso canal. E os capítulos que você tem que ler hoje estão no livro do profeta Ezequiel, capítulo 35 até o capítulo 41. Leia e seja abençoado. Vamos à palavra. Livro de Gênesis, capítulo 13, o versículo 5, a Bíblia diz assim: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. No texto que eu acabei de ler para vocês, a gente leu esses versículos da Bíblia, no capítulo 13 de Gênesis, um problema aconteceu. A gente sabe que Abraão já era bem rico antes dele sair de Ur dos Caldeus. Antes do chamado de Deus, Abraão já tinha posses, escravos, gado, já tinha muita coisa. Tanto que a gente vê Abraão orando ao Senhor pedindo um filho, porque senão todas as suas riquezas iriam ficar para o seu primeiro escravo, seu primeiro servo, que era Eliezer Damasceno. Uma coisa a gente tem certeza, Abraão era bem rico nessa época. Tanto que no capítulo 13 já ele volta do Egito, já com vários presentes que ele recebeu e muito dinheiro e muito gado que ele recebeu lá no Egito. No versículo 5, que foi o versículo que a gente leu junto, a gente vê que Ló também era muito rico mesmo. Chegou um ponto que essa riqueza ocasionou briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque não tinha terra suficiente para o gado comer. O gado ficava se batendo, não tinha comida suficiente de tamanha quantidade de bicho que eles tinham. E nesse vídeo de hoje eu falei para vocês que eu ia te dar um excelente conselho. Essa palavra, o pastor Chico Chagas falou um pouquinho sobre ela ontem no nosso culto de domingo. E no momento que eu vi essa palavra, eu disse: olha só que despertar. Qual despertar, pastor Gabriel? E disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. A postura de Abraão diante dessa situação é muito interessante. Talvez a palavra certa nem seja interessante, seja admirável, seja bela, seja respeitosa. A verdade é que essa ação de Abraão revela a confiança que ele tinha em Deus e também a postura que ele tinha como um filho do céu, como uma pessoa que realmente amava a Deus e vivia em paz consigo mesmo. A contenda vai acontecer quando duas pessoas não tiverem paz dentro de si e vão resolver isso da maneira errada. A briga é o resultado da ausência da comunhão e da ausência da paz. Ainda que seja por um breve momento de discordância, de raiva, mas é o momento em que falta um pouquinho a comunhão. Isso nós sabemos. Por isso que acontece a briga. E no versículo que a gente leu, no último versículo, a gente vê a postura de Abraão em não desejar esse ambiente ácido, esse ambiente cheio de contenda, esse ambiente cheio de intriga. A verdade é que estava difícil conviver lá, porque viviam em pé de guerra os servos de Abraão e os servos de Ló. E Abraão disse: eu não quero viver em contenda, eu não quero viver assim. Então Ló, vamos resolver? Acho lindo a postura de Abraão quando ele diz: não devemos viver em contenda porque somos irmãos. Nesse vídeo aqui, eu não quero falar sobre esse tipo de intriga e contenda. Ah, você deixou o prato fora da pia. Você deixou a toalha fora do banheiro. Você já tá comprando de novo?
Você esbarrou em mim, peça desculpa. Não é sobre esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo a respeito da gente não ter um ambiente onde existem contendas. Essas coisinhas pequenininhas, esses penduricais do dia a dia, a gente sabe que vai ter. Porque nós somos humanos e aqui acolá os hormônios, os sentimentos sobem. A verdade é que esse texto não fala sobre um breve momento. Fala que Abraão evitou uma realidade que estava sendo constante. Eu não estou dizendo para você que você vai viver num sonhos, que você nunca vai se intrigar com alguém, que você nunca vai ter uma discordância com alguém, porque a verdade é que você vai, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes e elas uma hora ou outra têm opiniões adversas. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que nós devemos evitar é um ambiente de constantes contendas. Uma casa que vive em pé de guerra, um local de trabalho que vive cheio de discussões todos os santos dias que Deus fez. A sua sala, a sua faculdade, um ambiente que tem contenda, ele é pesado. E o que nós vemos aqui nesse texto não foi que os pastores brigaram uma vez. Não foi que os pastores brigaram se eram eventos isolados, não. Todos os dias havia confusão. E Abraão simplesmente disse, eu não quero viver assim. Então hoje, nesse vídeo devocional, eu quero dizer, decida hoje não viver em constante confusão. É óbvio que você vai ter, em alguns momentos da sua vida, algumas divergências. Porém, isso não deve ser constância. Você deve sempre unir e não sempre separar. E não sempre discordar. E não sempre brigar. Mas sim procurar a paz em todos os momentos. Que Deus abençoe. Muito bem, queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E vamos praticar a união. Se você quer se unir, una-se conosco. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijão, gente. Tchau! Tchau.